Nessa aula vamos ver como trazer o Game Animation Sample para dentro do seu próprio projeto na Unreal, de forma que você possa aproveitar toda essa base de animações, movimentação e também o personagem com mover dentro do seu jogo. A ideia aqui é justamente pegar a estrutura principal do sample e transferir para um projeto seu, para que tenha essa base funcionando no seu projeto e poder começar a adaptar em cima dela. Vamos entender. O primeiro passo, antes de migrar qualquer coisa, precisamos garantir que os plugins necessários estejam ativos. Então vamos em Edit, depois em Plugins. É necessário ativar todos os plugins que são utilizados no sample. Entre eles estão o Motion Trajectory, o Pose Search, o Motion Warping, Animation Warping, o Chooser, o Animation Locomotion Library, o Deformer Graph, o Mover e também o Live Link Control Rig. Alguns deles podem já estarem ativos por padrão, mas vale conferir esse checklist para evitar erros depois. Antes de reiniciar o projeto, vá em Edit, depois nas configurações do projeto e procure pela seção da Engine relacionadas aos Data Driven CVARs. Essa parte é importante porque o Game Animation Sample usa várias configurações desse tipo. E se elas não estiverem no seu projeto, algumas funcionalidades podem não se comportar corretamente. Então a maneira mais simples de resolver isso é copiar os comandos do Sample Project. Com o seu projeto aberto nessa parte, pode abrir também um projeto do Game Animation Sample, ir nas mesmas configurações, copiar e colar. Feito isso, você pode fechar seu projeto por um momento, porque agora vamos copiar também alguns arquivos de configurações do projeto do Game Animation Sample. Primeiro, localize a pasta do projeto no computador e procure pela pasta de configurações. Dentro dela, copie o arquivo de Gameplay Tags, normalmente o Default Gameplay Tags. Depois disso, vá até essa pasta no seu projeto. Entre também na pasta de configurações e cole esse arquivo. Isso é importante porque o Game Animation Sample utiliza várias tags de gameplay, e sem elas, parte do sistema pode quebrar ou apresentar erros. Agora sim, de volta ao Game Animation Sample, abrir o Content Draw e ir até a pasta de Blueprints. A ideia aqui é migrar os assets principais para dentro do seu projeto. Você pode localizar os blueprints principais usados pelo sistema, como os do personagem e da base Sandbox. Clicar com o botão direito, ir em Asset Actions e depois em Migrar. A Unreal irá mostrar tudo que será migrado junto, incluindo dependências. Confirme. Selecione a pasta Content do seu projeto de destino e deixe a migração acontecer. Dependendo da quantidade de arquivos e da velocidade do disco, isso pode levar um pouco de tempo. Quando a migração terminar, pode abrir o seu projeto novamente. Vá até o mapa onde você quer testar o sistema ou use um mapa simples mesmo. Depois, em World Settings, altere o modo de jogo para o Game Mode do Game Animation Sample, GM_Sandbox. Nesse momento, se reproduzir, é normal que a Unreal mostre alguns avisos e erros. Vamos corrigir. Vou clicar aqui embaixo e abrir todos os blueprints com erros. Na maior parte dos casos, esses erros não são realmente problemas estruturais graves. Geralmente estão ligados a funções de debug que vieram no sample e que no seu projeto podem não estar configuradas exatamente do mesmo jeito. Essas partes podem ser desconectadas ou removidas com cuidados, desde que você preserve a lógica principal do personagem, da movimentação e da animação. Vou localizar o erro e remover a função do gráfico, clicando com o botão direito na função e buscar pela referência. Remover e compilar. Também pode aparecer algum erro em Animation Blueprints, especialmente em trechos de debug ou em alguma conexão quebrada dentro do Animation Graph. Nesse caso, basta revisar os pontos indicados, reconectar o que for necessário e remover o que estiver sobrando. Alguns blueprints podem acusar erro também em referências de Retarget, Live Link
ou elementos faciais ligados ao personagem original do sample. Se você não for usar essas partes, pode remover inteiramente. A ideia aqui é limpar tudo que é acessório e manter funcionando o núcleo do sistema, como locomoção, slide, movimentação base e animação principal. No caso desse Animation Blueprint, reconecte esse fluxo. No Face Animation, vou apenas deletar esses nodes e salvar. No personagem, da mesma forma, vou localizar a função do erro, remover do gráfico, compilar e ir para o próximo. Nessa função, vou apenas remover esse final, que é para debug. Compilar e salvar. Para esse blueprint do MetaHuman, vou remover tudo isso de LiveLink. Em Helpful Functions, são várias funções de debug. Vou remover todas. Depois de limpar esses erros, compile os blueprints, salve tudo e teste o projeto. Se tudo estiver certo, o personagem já deverá estar funcionando dentro do seu projeto, com a base de movimentação correta e com toda a lógica criada. Antes de finalizar, tem um ajuste importante. Pode ser que, ao testar, o personagem fique meio tremendo ou vibrando. Isso não é problema de animação, é questão de ticking. Para corrigir, vá em Edit, depois em Project Settings e procure por Network Prediction. Dentro delas, você vai ajustar o Preferred Ticking Policy para Independente. Logo abaixo, em Simulated Proxy Network, altere para Interpolated. E, muito importante, certifique-se que a opção Enable Fixed Tick Smoothing esteja desativada. Feito isso, é só reproduzir novamente que o movimento do personagem volta ao normal, sem aquela vibração. E um último detalhe que eu percebi antes de empacotar o projeto, aparece um erro dizendo que os perfis de colisões não estão configurados corretamente. E diz para adicionar nas configurações da engine. Para resolver isso, vamos até a pasta do projeto do Game Animation Sample, configurações, achar o Default Engine e abrir como um bloco de notas. Basta achar o perfil de colisão e copiar toda essa seção. E fechar. Agora é só ir até o mesmo arquivo na pasta do seu projeto. Abrir como bloco de notas. E adicionar essa seção na lista. Salvar e fechar. Agora sim, você pode abrir novamente e tentar empacotar. Deve funcionar perfeitamente. A partir daí, você já pode usar esse sistema como um ponto de partida para o seu próprio jogo. Você pode substituir o personagem, adaptar animações, trocar malha, ajustar câmera, inputs, lógica de movimento e ir moldando tudo conforme a necessidade do seu projeto. É importante lembrar que algumas mecânicas dependem de elementos como os blueprints de escalar. Então precisa fazer uma adaptação nos meshes para fazer com que o personagem consiga interagir. Depois farei um vídeo explicando como fazer as coisas ficarem escaláveis com mais detalhes. Mas é isso, assim você consegue trazer o Game Animation Sample para dentro do seu projeto
e começar a trabalhar com essa base. Faça experimentos. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio, deixe um like e até a próxima aula. Valeu!